Nós acabamos de aprender a calcular o desvio médio. Temos aí estas duas festas, né? E aí a idade das pessoas, que nós já sabemos que a média é 7. Para calcular a variância, que a gente vai representar aqui por essa letrinha grega sigma minúscula, e por um quadrado, variância é o sigma elevado ao quadrado, tá? Às vezes ela aparece como S, às vezes aparece como V, isso não é tão relevante, eu pelo menos não vou ficar me apegando a esses símbolos aqui. Até porque quando você muda de literatura, cada um apresenta da forma que é mais conveniente. Mas geralmente, muitas vezes, frequentemente, vocês vão encontrar esse sigma elevado ao quadrado para a variância. Você vai ter o mesmo símbolo para o desvio padrão que a gente vai ver em seguida. Só que a variância, vocês vão entender por quê, é o desvio padrão elevado ao quadrado. Aí aparece esse ao quadrado aí. Gente, não tem dificuldade. Se você aprendeu a calcular o desvio médio, você vai facilmente calcular a variância. Olha só, vai dividir pelo total de termos que você tem lá. E o que você faz? Você pega cada termo e calcula a diferença dele em relação à média. Se você coloca a média primeiro, o termo primeiro, isso não faz muita diferença, tá? Eu não vou deixar nada por aqui. Quando a gente estava calculando o desvio, a gente colocava em módulo, certo? Por enquanto eu não vou colocar nada. Só estou explicando essa fórmula que está aí na apostila. Tanto faz, se você vai colocar a média menos o valor ou o valor menos a média. Por quê? Quando você colocava em módulo, ia ficar tudo positivo de qualquer jeito. Aqui no desvio padrão, em vez de colocar em módulo, a gente vai calcular os quadrados dos desvios. Por que eu colocava o módulo? Porque se eu não colocasse módulo, ficava aparecendo valores negativos, ou eu tinha que ficar alternando o valor menos a média e vice-versa, ou eu colocava em módulo para não aparecer os números negativos que acabavam se anulando, certo? Quando eu elevo esses desvios ao quadrado, eu também torno positivo e anulo, acabo com aquela questão da anulação. Pronto, isso aí é a variância. Simples assim. Você, na verdade, soma os quadrados dos desvios. E aí, divide pelo total de termos que você tem. A mesma coisa que o desvio médio, só que em vez de tirar o módulo, você eleva ao quadrado e soma. Qual o problema da variância? É que por aqui, ó, a gente disse que esse exemplo são as idades das pessoas na festa. Então, quando você calcula a variância, você tem uma unidade aqui que não é a mesma que você estava trabalhando lá, está elevada ao quadrado. Para resolver esse problema, é que nós calculamos o desvio padrão, que nada mais é do que a mesma variância, pegar exatamente o que eu acabei de fazer aqui na variância e calcular a raiz quadrada. Só isso, só isso. Então, se você sabe calcular o desvio médio, você aplica basicamente a mesma coisa, só que em vez de módulo você eleva ao quadrado. Você aplica basicamente a mesma coisa e você calcula a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, você pega o que você calculou lá na variância, coloca uma raiz quadrada e você tem o desvio padrão. Simples, gente, é só isso. Só isso. Claro, não é uma fórmula tão fácil de lembrar assim, mas também não é difícil desde que você saiba calcular uma delas. Pronto. Uma observação que não está aí na apostila. Quando vocês trabalham isso no ensino médio, vocês olham esses livros de segundo grau de ensino médio, o que acontece? Simplesmente te apresentam esta forma para a variância, te apresentam essa forma para o desvio padrão e acabou. Só que quando vocês vão para outros livros superiores, outras referências, vocês podem, ou até mesmo numa planilha eletrônica, se vocês forem usar lá o Excel para calcular um desvio padrão, aqui ó, vou calculei o desvio padrão dessas festas aí, festa A aqui em cima e festa B aqui do lado direito, lado esquerdo e lado direito, festa A e B. Calculei a variância e o desvio padrão, a variância e o desvio padrão que a gente já vai calcular. Quando você vai calcular aqui, por exemplo, ó, igual, vamos lá, variância. Aí você tem ó, variância
com base numa amostra, variância com base numa população. E aí, tem diferença? Tem diferença. Vai ser um valor, às vezes, muito pequeno, mas vai ter uma diferença. Esta aqui que vocês veem no livro de segundo grau é a fórmula para a variância populacional. Esta aqui é a fórmula para o desvio padrão populacional. E qual a diferença, professor? A diferença é que quando você vai para o desvio padrão de uma amostra, em vez de dividir por n, você divide por n menos 1. A variância, em vez de dividir por n, você divide por n menos 1. Essa é a única diferença. Amostra, tá? Do jeito que está aí agora, amostra. E se você não tirar o 1 ali, você tem a forma para a população. Por que isso? Sinceramente, eu não sei explicar muito bem. Ao que me parece, ao que eu andei vendo, né, já ouvi falar sobre graus de liberdade, mas a última explicação mais coerente que eu vi é a respeito de que quando você calcula uma estatística, você oferece estimativas para um parâmetro, ou seja, aquilo que você obtém com base na população. E supostamente, atualmente, as estatísticas calculadas desta forma aí para variância e para o desvio padrão têm oferecido estimativas melhores para o parâmetro, que seria o cálculo da população. Só isso, tá? Mas, basicamente, só lembrando vocês aqui que vocês podem se deparar com esse problema, seja lá numa planilha eletrônica, seja num concurso, seja num livro, digamos assim, de estatística de ensino superior, vocês vão ver que tem uma diferenciaçãozinha para desvio padrão populacional e amostral e para variância populacional e amostral. Agora que a gente fez isso aí, que a gente já explicou aquela fórmula que está na apostila, vamos calcular o desvio padrão e a variância para essas duas festas aí. Bom, vamos lá. A gente sabe que a média, para as duas, que a média é 7, tá? Eu não vou trabalhar com a média de novo. Então, eu vou calcular a variância aqui, ó, para essa primeira festa. Qual que é a variância? Eu vou pegar cada valor e subtrair da média. E aí eu elevo ao quadrado. Pego cada valor, subtraio da média e elevo ao quadrado. Subtraio a média, na verdade, aí, que é o que eu estou fazendo, né? Valor menos a média ao quadrado. E divido pela quantidade de valores que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste caso aqui, ó, fazendo as contas, eu tenho 1 menos 7 menos 6 ao quadrado, 36. 2 menos 7, 5 ao quadrado, 25. Aqui é a mesma coisa. 12 menos 7, 5 ao quadrado, 25. Aqui também. 13 menos 7, 6 ao quadrado, 36. Vamos fazer essas contas aí. 36 mais 100, né, que são 25 4 vezes ali, mais 36, 172. 172 dividido por 6. Isso dá aproximadamente 28,67. 28,67. E para calcular... Opa, desculpa. Aqui, ó, é a variância. A gente representa por esse quadradozinho aí. E para calcular o desvio padrão, você pega a variância e tira a raiz quadrada. Na prática, eu não vou fazer isso tudo de novo, tá? Eu só vou pegar esse valor aqui, que já está aqui na minha calculadora, e vou calcular a raiz quadrada dele. Pronto. Aproximadamente 5,35. Aproximadamente 5,35. Ou seja, o desvio padrão. Esse desvio padrão é em relação ao quê? É em relação à média. Em relação à média, o desvio padrão para esta população aí é de 5,35 anos. Olha que desvio padrão grande. Bom,
Mas eu só olho o desvio padrão geralmente comparado a alguma coisa. Eu não posso afirmar que isso realmente é um desvio padrão grande. Agora, quando você calcula, veja só, aqui a variância ficou bem, né? Bem é ao quadrado, né? Então, você viu que é grande, mas não sabe bem do que se trata isso. Quando você calcula para a festa B, vamos calcular a variância aqui para a festa B. Ó, 5 menos 7 ao quadrado, mais 6 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais 7 menos 7 ao quadrado, mais 8 menos 7 ao quadrado, mais 9 menos 7 ao quadrado. Lembrando que não tem problema se eu calcular 7 menos 5 aqui, 7 menos 6 e inverter essa ordem. Tudo isso dividido por 6, porque é o total de valores que eu tenho ali. Tá, ó. 0 ao quadrado, 0 ao quadrado. Aqui eu vou ter 6 menos 7 menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui eu vou ter 5 menos 7 menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui a mesma coisa, 8 menos 7, 1 ao quadrado dá 1. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 dá aproximadamente 1,67. 1,67. Repare que a variância ficou muito menor do que na primeira. Quando eu calculo o desvio padrão, que é só a raiz quadrada da variância, ó, calculei, raiz quadrada, deu aproximadamente 1,29. 29 o quê? Anos. Olha, apesar dessa discrepância absurda entre as duas primeiras variâncias, você consegue ver claramente aqui, né, para a variância principalmente, que a segunda festa tem os dados menos dispersos. Você viu isso tanto pela amplitude, você viu isso pelo desvio médio, e agora você está vendo que a variância também aponta que a segunda festa os dados estão menos dispersos. Quando você calcula o desvio padrão, você também tem essa confirmação de que na segunda festa os dados estão menos dispersos, tá? Bem, é isso. Vamos responder alguns exercícios aí, ó. O número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2012. Foram obtidos os dados. Calcule o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados. Vamos lá, vamos calcular o desvio médio. Desvio médio que a gente estava chamando de DM, tá? Ó, primeiro, para calcular o desvio médio, geralmente para calcular as medidas de dispersão, eu vou ter sempre que calcular ali a média, né? Então, vamos lá. 20 mais 14, mais 15, mais 47, mais 30. 126 dividido por 6, 21. A média é 21. Então, já calculei a média. A média é 21. Vou calcular o desvio médio. O que eu faço? Pego a média, subtraio cada valor. Mais média menos cada valor. Média menos cada valor. E divido pelo total de dados, ó, 6. DM igual 21 menos 21, 21 menos 14, 7, 21 menos 15, 6, 21 menos 21, 21 menos 27 vai dar menos... Opa, só que é em módulo, tá? 6. E 21 menos 30 vai dar... Opa, 21 menos 27, 6. 21 menos 30, 9. Isso aí. Em módulo dá positivo. 8, 14, 15, 21, 30. 30 dividido por 6, o desvio médio foi de 5. Agora vamos calcular a variância. Ele pediu para calcular a variância. Para calcular o desvio
padrão, eu primeiro tenho que calcular a variância, tá? Então, a variância vai ficar bem parecido com aquilo ali, ó. Só que são esses valores aqui, esses desvios ao quadrado. Então, se aqui eu tinha 1, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1. Se aqui eu tinha 7, eu vou ter 7 ao quadrado, 49. 6, 36. Mais 1, mais 36, mais 81. Aqui eu estou calculando a variância, tá? 1 mais 49, mais 36, mais 37, já vou juntar logo os dois ali, mais 81, 204, dividido por 6. A minha variância deu 34. Quando eu calculo a raiz quadrada disso, que é o meu desvio padrão, lembrando, você não precisa fazer uma fórmula repetida para cada um deles. Se você calculou a variância, para calcular o desvio padrão, você só tira a raiz quadrada. Então, ó, ali eu tenho a variância que é 34, calculando o desvio padrão, que é a raiz quadrada disso, eu tenho aproximadamente 5,83. Meu desvio padrão, que foi o que ele pediu para eu calcular, é aproximadamente 5,83. Num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados. Gols por partida. Calcule o desvio padrão de número de gols marcados por partida. Gente, eu vou fazer isso aqui numa planilha. Por quê? Porque, sinceramente, não estou afim, ó. Aqui a gente vai precisar usar uma média ponderada. Porque qual a frequência de jogos que teve 0 gols? 28 jogos. Se eu fosse calcular a média aqui, eu faria 0, 0, 0, 0, 28 vezes. É aquela velha história, né? Então eu vou multiplicar isso, ó. Teve partidas com 0 gols. 1, 2, 3, 4, 5. Partidas com 28 gols. Com 0 gols foram 28. Partidas com 1 gols, 26. Partidas com 2 gols, 31. 9, 4, 2. Ok? O que eu fazia aqui? Ó? Lembrando que isso aqui é basicamente uma média ponderada. 0 vezes 28 mais 1 vezes 26. Eu vou somar tudo isso, né? Vou somar isso tudo. 5 gols por partida vezes 2. Vou somar tudo isso e dividir pela quantidade de jogos, que é essa soma toda aqui, ó. Na planilha eletrônica isso vai ser muito mais rápido. Veja, multipliquei isso tudo, né? Vou repetir a fórmula aqui para os daqui de baixo. Esta seria a minha soma, igual soma. Vou somar todos esses valores, que seria essa parte de cima ali da nossa fração que eu estaria somando. E aqui, ó, quantos jogos foi? Ó, 28, 26, 31. Vou ter que somar isso tudo. Qual é a soma disso tudo? É essa soma aqui, ó. Igual soma. Correto? Pronto. Qual vai ser a minha média? 1,41 gols. Porque eu vou dividir 141, que foi o total que eu tive aqui para calcular a média ponderada, dividido pelo total de 100. Ah, tá, animal. Já estava 100 ali na questão. Não sei para que isso de novo. Bicho burro. 141 dividido por 100 vai dar 1,41 gols por jogo. Esta é a média de gols por partida. Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Meu Deus. Vamos lá. Eu vou pegar a média. Como é que calcula o desvio padrão? O desvio padrão é calculado pegando cada um dos valores, né? Então, 0 menos a média elevado ao quadrado, tá? Só que esse 0 gols aqui, ó, que foi a partida, que foi o desvio por partida, esse desvio aqui vai acontecer em 28 partidas. Então, eu vou multiplicar isso por 28. Mas, para um gol, ó, 26 vezes aconteceu isso. Qual é o desvio? É 1 gol menos 1,41 ao quadrado e assim sucessivamente para todos os outros. Aconteceu 2 jogos em que tivemos 5 gols e a média de 1,41 gols por partida.
Vou dividir tudo isso por 100, lembrando que aqui a gente está interpretando como se fosse uma população, né? E para calcular o desvio padrão, que é o que eu estou querendo, eu pego a raiz quadrada desta presepada toda aí. Não faço a menor ideia. Vamos lá, vamos fazer na planilha eletrônica que fica mais fácil. Então, o desvio em relação à média eu vou calcular aqui, ó. É igual o valor menos a média, que a gente viu que é 1,41. Pronto. Estou calculando os desvios aqui em relação à média. Tá? Agora eu vou calcular o quadrado desses desvios. Você pode usar lá alguma forma para levar ao quadrado ou simplesmente pega aqui, digita ó, aquele acento circunflexo, tá? Uma vez só, e ao quadrado. Pronto, elevei ao quadrado os desvios. Só que esses desvios eles acontecem quantas vezes? 28 vezes. Esse desvio ao quadrado aqui, ó 0 menos 1,41 ao quadrado deu esse 1,98. Quantas vezes isso acontece? 28 vezes, porque é a frequência de partidas. Então, isto aqui vezes este valor aqui de partidas, tá? Que é 28. Por que eu estou colocando assim? Porque eu simplesmente arrasto aqui e aí eu tenho o total. O que eu quero agora? Agora eu quero o somatório. Soma desses valores. Pronto. Somei tudo. O que eu vou fazer? Vou dividir por 100, ou seja, vai dar ali aproximadamente 1,46. Tá? Vou dividir por 100. Então, tá. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, bonitinho. Então, o meu desvio padrão vai ser 1,40. Opa! Somando aquilo ali, ó, 146,19. Embaixo eu tenho uma divisão por 100. Só que eu ainda tenho que calcular a raiz quadrada disso. Quando eu calculo... Bem, aqui vocês que escolhem, tá? Vocês podem dividir 146,19 dividido por 100 e calcular a raiz quadrada disso, ou calcular a raiz quadrada de cada um e fazer a divisão depois. Eu já fiz essa divisão, vou calcular a raiz quadrada, desvio padrão de aproximadamente 1,21, ó. 1,20, o próximo número é 9, está muito alto, eu vou aproximar para 1,21 gols. Esse é o meu desvio padrão, tá? Então, para essa segunda questão, a gente calculou a média, que foi 1,41, e aí quando a gente calcula o desvio padrão, que vocês viram que não foi muito gatinho aqui, ó, com esses dados, digamos assim, agrupados, que é justamente o nosso próximo assunto, mesmo assim conseguimos calcular o desvio padrão, calculamos o desvio padrão, que foi 1,21. E aí agora nós vamos estudar desvio padrão e variância, na verdade medidas de dispersão e centralidade para dados agrupados. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer aí agora.